Começando mais um vídeo e hoje com uma presença encantadora aqui no estúdio do Valor Entrevista, lá da cidade de Blumenau, minha amiga Cláudia Lindner. Nós vamos contar a história dela e olha, tem uma história incrível na vida profissional, tem coisas importantes para a gente discutir a respeito da política também, tem novidades, né? Ela já está aí colocada à disposição da comunidade também neste ano eleitoral. E nós vamos hoje conhecer um pouco do perfil da Cláudia. Esse vídeo é uma parceria com a Select Investimentos, da cidade de Blumenau, nossos amigos Jonathan Hadlick e também Júnior Borges. Muito obrigado por acreditar aqui na nossa mídia. Cláudia, muito obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao Valor Entrevista. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui contigo. Bom dia a todos. Vamos contar um pouquinho da tua história? Vamos. Você é de Minas, é isso? Isso. Mas já está mais de 30 anos em Santa Catarina. Exato. Me conta, como é que foi a tua infância? Olha, a minha infância foi muito simples, né? Eu nasci em casinha de chão batido e pau a pique, no interior de Goiás, na verdade, morei tempo em Goiás também. Mas assim, antes de completar um ano de idade, meus pais mudaram para a cidade, né? Então, foi bem difícil a minha infância. Eu comecei a trabalhar com 9 anos para conseguir me manter nos estudos. Naquela época, principalmente meu pai, né, dizia que mulher não precisava trabalhar, que era só saber cuidar de casa e de filhos. Eita! E que estava tudo certo. Pensa num pensamento. Então foi muita luta assim para continuar estudando, para continuar o que eu queria. Eu sempre fui aquela pessoa que não se conformava com aquilo que dizia, tem que ser assim. Eu, não, peraí, por que eu não posso sair desse bairro? Por que eu não posso estudar? Então, eu lutei muito e consegui sim entrar na Faculdade Federal, Universidade Federal de Uberlândia. Diziam que eu não ia conseguir, diziam que não era para mulher a área de tecnologia, onde eu entrei há 30 anos. Realmente não tinha quase homem nessa área. Pois é. Mas assim, acho que quando disseram assim, não é para você, você não vai conseguir, aí que me deu mais vontade de fazer, né? E eu passei já no primeiro vestibular, fiz essa faculdade, fui a primeira colocada, ganhei um estágio no núcleo de processamento de dados, depois comecei uma outra faculdade lá, de ciências contábeis. Eu vim terminar essa faculdade aqui na FURB de Blumenau, e foi interessante porque também fui a primeira colocada aqui na FURB, ganhei uma pós-graduação, então minha vida é cheia de prêmios ali e reconhecimentos. E desafios. E desafios, né? Como eu vim parar aqui, né? Eu digo que eu fui importada para Santa Catarina, literalmente, tá, gente? Porque o Sérgio Costela, que era o gerente de TI lá da Chapecó Alimentos, foi em Uberlândia contratar as pessoas que eram especialistas na área que ele precisava. Na época era mainframe ainda, 4381, se não me engano. Os sistemas que eles estavam implantando eram os sistemas da empresa que eu trabalhava. Sim. E aqui eles estavam com um time que veio de vários estados do país tentando implantar esses sistemas e não conseguiam, já há muito tempo. Então ele foi até Uberlândia buscar profissionais e nessa eu e mais um ou dois amigos vieram também para Chapecó. Então eu fiquei 2 anos em Chapecó, em 3 meses eu consegui treinar todos ali naquela linguagem, naquele ambiente de tecnologia e também implantar os sistemas. Sim. E aí eles gostaram muito, eu amei o estado, né, assim, parecia que eu estava em outro país. Eu estava acostumada ali com aquelas casas de muro alto, cerca elétrica, não tinha sossego para nada, isso em 92. Lá a gente não podia sair, eu ia para a faculdade. Já era assim, 92? Já era assim. Lá na faculdade, por exemplo, na Universidade Federal, se você fosse de carro, você só tinha uma certeza, ou você não achava o carro quando saísse, ou ele estava sem rodas, era mais ou menos assim. Então, para a faculdade eu ia de moto, enchia de corrente, deixava do ladinho da minha sala, ficava de olho a aula inteira, de medo de roubar. Aí você saía, ia num barzinho, alguma coisa, eles te arranhavam o carro inteiro, então era bem difícil. E a gente morava num bairro bem pobre, era um conjunto habitacional, então era muita droga, vandalismo, era bem difícil, né? E quando eu cheguei em Chapecó e vi aquele estacionamento na diagonal, as casas com aqueles jardins maravilhosos, sem muros ou muros bem baixos, né? Eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero viver. Meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Você sabe que eu vou te interromper porque eu preciso também fazer esse... Nós somos migrantes, pessoal, então ela veio de Minas, eu vim de Manaus. Nós estamos gravando aqui no dia 8, é 8 hoje, né?
Isso. Dia 8 de agosto. No dia 5 de agosto, agora, recente, sexta-feira, eu fiz 20 anos de Santa Catarina. É uma sensação maravilhosa, de um desejo expressado lá atrás pelos meus tios, o tio Jorge e a tia Sandra, que me fizeram o convite de estar aqui em Santa Catarina e viver minha vida aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz e agradeço a eles por isso, a toda a família deles, a Denise e o Tiago. E, claro, ao povo catarinense. Morei durante um período em Florianópolis, logo depois eu conheci a Josi, minha esposa, pela internet e vim morar aqui na cidade de Gaspar, onde eu fui abraçado pelos gasparenses, pela população do Vale Europeu, hoje trabalhando com um canal de mídia. Então eu me identifico muito com isso, porque Santa Catarina é o diferencial. Não há nada nesse país comparado a este estado, que é maravilhoso e a gente se orgulha muito de estar aqui. Falei bonito, hein, Cláudia? Vice? Mas eu concordo plenamente com o que você falou, é bem assim. Eu me senti muito acolhida, assim, eu brinco, uma filha adotiva, assim, muito amada, né? E que ama de paixão também o seu estado que o adotou. Então, eu fui trazendo aos pouquinhos a minha família, né? Minha irmã foi morar comigo em Chapecó ainda, naquela época, trabalhou também na empresa que eu trabalhei. Depois eu vim para Blumenau, um amigo me indicou a Karsten e eu consegui um emprego lá. Eu fiquei 14 anos e meio na Karsten. Aí, na época que eu estava na Karsten ainda, meus pais vieram, só que eles queriam morar perto do mar, né? Então compraram uma casinha lá em Penha. Hoje eles têm a casinha lá ainda. E eu estou em Blumenau desde então, né? Sim. 28 anos. Vamos voltar um pouquinho lá na questão da infância. Eu quero extrair um pouco mais desse sentimento de Minas, né? O que você recorda lá em Minas, do período de infância ali, até os 14, 15 anos, que não sai da tua cabeça, assim? Você teve esse período lá ou já veio direto para cá? Não, nessa época eu estava lá ainda. Que não sai da minha cabeça... Porque tem tantas coisas, né, pessoal? O sol é diferente de um estado para outro. Parece brincadeira, mas é verdade. O nascer do sol, o pôr do sol, o cheiro das coisas. Eu me lembro quando eu cheguei em Floripa, aquele frio e aquela chuvinha, sabe? Aquele vento, coisa que eu nunca tinha passado em Manaus. Agora que você falou, eu não tinha pensado antes, mas uma fase que eu me lembro e que eu gosto muito, porque eu sou muito da terra, né, assim, do campo. E quando a gente mudou, a gente morava de aluguel lá, era bem difícil, como eu te falei no início. E aí a primeira casa que a gente conseguiu na época foi o presidente Figueiredo, que entregou a chave ainda na mão. Olha só. Conjunto habitacional pela Coab. E quando a gente mudou para fugir do aluguel, não tinha ainda asfalto nas ruas, nem água tinha no bairro. E a gente morava num morrinho assim, e logo embaixo tinha um lago, um brejo. Uma nascente ali. Aí minha mãe tinha que lavar roupa lá, buscar água, subir aquele morro todinho pra gente usar aquela água. Mas eu era menina ainda, eu e minha irmã, né? Aquilo pra gente era uma festa. A gente ia lá pro brejo, que a gente chamava, vamos pro brejo, e tinha muito cipó. E enquanto ela lavava a roupa, a gente subia nas árvores e brincava de cipó. Você tem orgulho da pessoa que você se tornou? Tenho muito orgulho. Acho que da minha família foi a primeira a fazer faculdade, né? Então, como eu te falei, mulher, consegui o que eu consegui na área de TI, é quase um milagre, né? Eu cheguei onde eu queria chegar, eu cheguei a gerenciar times de mais de 200 pessoas, implantei RP de classe mundial, fiz a gestão desse time, com sucesso, inclusive. Na multinacional que eu trabalhei por último, eu bati todas as metas já no primeiro ano. Eu ganhei o maior PPR da minha vida, que eu nem imaginava que existia, mais de um ano de trabalho. Parabéns. Foi assim, gratificante, e na minha profissão eu já me sentia realizada. Como é que você enxerga essa questão da profissão feminina no Brasil? As mulheres estão realmente muito abaixo da questão dos homens? Ainda estão, né? A gente sabe que sempre foi uma luta. Eu não gosto da questão de cotas, nem das mulheres que se vitimizam. Eu acho que a gente tem que ir à luta, né? Você tem todos os dias uma escolha a fazer. Se você quer ser vítima ou você quer ser protagonista da sua história. Sim. Eu sempre escolhi ser protagonista. Então, agora eu não posso negar a dificuldade. É difícil, tá? Eu sempre tive que trabalhar dobrado para provar que eu merecia estar à frente daquele time, à frente daquele projeto. Então, sempre tinha aquelas conversinhas do tipo,
Ela assumiu esse projeto para justificar o salário. Não era porque eu era capaz, entende? Então sempre foi assim. Agora, por exemplo, né, a gente vai falar depois, mas entrando para a política, é a minha primeira vez, muitas pessoas falando assim, é por causa da cota. Isso me machuca. Eu falei, poxa, e a minha capacidade? Exato. E a minha vida toda? E a minha experiência? E as propostas que eu tenho não valem? Já poda uma pessoa por baixo. Isso é triste, infelizmente, porque como nós sabemos, a política é feita por cidadãos. E a gente precisa dar a cara a tapa. As pessoas me perguntam, mas Alan, tu não quer? Eu já faço o meu papel político, social, de influenciar a comunidade que eu vivo, a região que eu vivo, por conta do trabalho com a mídia, dando luz às pessoas, como é o caso da Cláudia, que está aqui comigo neste momento. Inclusive, eu quero passar o Instagram da Cláudia, tem mais de 4.061 pessoas seguindo o Instagram dela. Procura aí, Cláudia Lindner, tá? Ela aqui na bio tem presidente do PTB Mulher, Blumenau, pré-candidata a deputada estadual em Santa Catarina, gerente de tecnologia, cristã, mãe, patriota, lutando pelo futuro das próximas gerações, e é desta questão das gerações que eu quero falar com você agora. Você é mãe de gêmeas com 17 anos, é isso? Exato. O que elas representam para você? É a razão do meu viver, eu digo assim, é a bênção da minha vida. Eu demorei muito para ter filhos, né? Eu tive as duas com 35 anos, já ali, porque sempre priorizando o projeto, o trabalho, provando que era capaz, enfim. E foi muito bom, assim, foi gratificante. Mas eu já tinha uma preocupação naquela época, será que é momento a gente colocar filho no mundo? Eu já tinha essa preocupação, a gente já via para onde estava caminhando, né? Eu tinha muita preocupação. E isso foi se intensificando. Há uns 10 anos eu comecei a ficar muito incomodada, a gente vendo a educação sendo sucateada, né? Essas agendas globalistas e marxistas sendo empurradas goela abaixo dos nossos filhos e da gente também, através da mídia, através de tantos outros veículos, né? E isso que foi, para mim, assim, um principal motivador para eu pensar, poxa, eu não consigo mudar as coisas de onde eu estou. Hoje o meu campo de ação é pequeno. Sim. Então, ou você participa das decisões, ou você não consegue mudar nada. Exato. Eu já fazia ativismo em redes sociais, eu tinha lá, tenho ainda, dezenas de grupos de WhatsApp e Telegram, que eu fico mandando a informação correta, discutindo alguns assuntos, na tentativa de alertar as pessoas para a verdade, porque hoje a gente não pode contar, infelizmente, com muitos canais de mídia, como você bem sabe. E parece que isso não traz o resultado que a gente precisava. Aí eu criei o grupo Mães Leoas, Leões da Liberdade, que tem o intuito de trocar dicas e alertas, porque eu sou da área de tecnologia, eu sei os riscos, né, que ela oferece para as crianças, principalmente adolescentes. Então a gente começou a fazer esse trabalho de troca de forma voluntária, mas o nosso objetivo não é só proteger as nossas crianças do que a gente tem aí, tanto no ambiente digital quanto fora dele. O nosso objetivo é formar uma geração, a gente brinca que é de leões, né? Sim. Protagonistas de sua história, livres, fortes, com firmeza de valores, firmeza de propósito. E hoje a gente vê que está bem diferente, né? Nós estamos, eu até falo, não sei se dá tempo, parece que a gente já perdeu uma geração, é a sensação que eu tenho. Sim. As pessoas são ansiosas, elas são frágeis. São depressivas. Depressivas, crise de identidade. Então, perderam os valores. Então, tem tanta coisa para ser trabalhada aí, que é um grande projeto. É um desafio grande, né, Cláudia? Muito grande. Muito grande. Cláudia, eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma pessoa em comum, amigo próximo também, que é o professor Udo, do CIB, Centro de Inovação de Blumenau. Tá, professor? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre. E sei que você também é amiga dele, né? Sim, conheço há mais de 20 anos. Olha aí, então um beijo para o senhor e para toda a equipe aí do CIB, que faz um trabalho sensacional. Inclusive, a gente vai conversar no nosso segundo bloco, que tem coisas lá do CIB também, né, para a gente comentar a respeito, que é o Manifesto pelo Desenvolvimento do Vale Europeu. E tem aqui também algumas das ideias da Cláudia com relação à política, o que ela deseja fazer como ativista política e também agora candidata, pré-candidata pelo PTB,
pelo PTB. Exato. No nosso segundo bloco, a gente vai falar dessas questões políticas, tá bom? Eu quero, antes da gente ir para o segundo bloco, te perguntar o que que você faz em casa, o que que você faz na hora de lazer, como é que é o maridão, as filhas, o que que vocês fazem para se divertir? Olha, a gente mora no Texto Salto, a nossa casa é bem do lado do rio, então é um local amplo. A gente gosta muito de natureza, né? Então a gente achou um lugarzinho bem legal. Meu marido também adora. Morávamos em apartamento antes, mas ele não se adaptou. Morava na Vila Nova ali. Não, eu gosto de casa, eu gosto de cuidar das minhas coisas, roçar a minha grama, lavar o meu carro. Então ali a gente se achou. Nós somos bem caseiros. A gente não sai muito, para falar bem a verdade. Ainda mais depois da pandemia, aí mesmo, Sim. né? Mas é muito família, assim, visitar a Oma, né, todo domingo. A minha mãe mora do lado agora, então a gente está sempre lá. Como é o nome da tua mãe? Maria. Dona Maria. A Dona Maria, ela está aqui no estúdio com a gente, está fazendo umas fotos e uns vídeos. Beijo para a senhora, obrigado por estar conosco aqui no estúdio e parabéns por acompanhar a filhona. A gente sabe que mãe é coruja, né? Mas não são todas as mães que fazem isso, se doam pelos filhos. Então, parabéns, tá, pela atitude de acompanhar, de estender a mão num momento desse tão decisivo para sua filha. Falei bonito, hein, Cláudia? Vice? Sempre. Pô, cara, aqui, ó, pensa o quê? Vamos pro segundo bloco? Vamos. E aí a gente conversa mais sobre, quero saber por que PTB, Sim. por que não outro partido. Quero falar também um pouco mais das redes sociais e o papel que elas vão fazer neste momento de ano eleitoral. Quero falar das tuas ideias com relação à política, dos teus colegas que são candidatos, pré-candidatos também nesse momento lá em Blumenau. Eu sei que tem o Rui Godinho, Sim. tem o Egídio Ferrari, que é delegado, tem a Suelen, né? É Suelen? A Suelen não é candidata, ela é presidente do PTB Jovem. Ah, ela é presidente, ela não é candidata. Tem a Suelen também, que tem aí um papel fundamental nessa questão de trazer os jovens para uma realidade política e de impacto. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Vamos, né? Tá gostando do papo? Muito legal. Então, para você que está aí do outro lado acompanhando o nosso papo aqui com a Cláudia, muito obrigado. Eu quero aproveitar e manifestar também aqui a minha eterna gratidão a um ser humano maravilhoso que nos deixou recentemente, Jô Soares, independente de linha política, partidária, de canal de TV, de mídia, enfim, ele foi um ser humano que embalou a minha infância. Eu assisti tanto o Viva ao Gordo, que eu já tinha idade para assistir, como também todos os outros projetos que o Jô Soares colocou à disposição desse país lindo, desse mundo maravilhoso. Jô, muito obrigado por tudo. Eu lamento demais a sua partida, mas eu sei que você deixou aqui um legado sensacional e que vai impactar a vida de muito mais pessoas. Beijo para você e, como ele dizia, beijo do gordo. Já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com a Cláudia. Ela que é lá da cidade de Blumenau e agora a gente vai falar de uma paixão da Cláudia, que na verdade é uma incomodação também, né? Porque você saiu da sua zona de conforto, pediu demissão em uma grande multinacional para se dedicar exclusivamente à política. É isso. E nós vamos começar te perguntando por que o PTB? O PTB, porque todos os meus valores estão dentro ali do estatuto. Foi a primeira coisa que eu fui olhar, né? Eu olhei vários partidos. O mais conservador... Para isso, é necessário desativar o modo... Acontece. Continuamos? Ou... Sim, pode continuar. Então, eu estive olhando vários partidos quando eu tomei a decisão. E o estatuto do PTB, ele foi todo revisto em 2017, antes até da eleição do presidente Bolsonaro, e ali dentro estão todos os meus valores. Aí eu fiquei bem tranquila com relação a isso. Uma preocupação grande minha com relação à religiosidade, né, o direito a ter sua religião. Lá fala inclusive na criminalização da cristofobia. E tem todos os demais valores ali que eu tenho muito forte dentro de mim. O outro ponto que me chamou a atenção foi quando eu conversei com o deputado Kennedy Nunes, né, ele esteve na minha casa, e eu vi ali que é uma pessoa de Deus, ele está desde os 8 anos dentro da igreja,
né? Tem aquele grupo Dedos de Davi, que é um grupo de louvor. 32 anos na política sem nenhuma mácula, né, no currículo, então uma pessoa experiente, uma pessoa que realmente quer fazer o melhor para Santa Catarina. E ele Sim. tem um projeto de Deus, como ele fala. Ele fez uma sabatina comigo, assim como ele faz com todos que entram no partido. Não só ele, algumas pessoas vieram conversar comigo. Eles têm que ter certeza que a gente realmente é conservador, que a gente realmente é cristão, Sim. que a gente defende os valores do partido. Porque o que aconteceu, né? Até eu fui investigar, porque assim, eu tenho os 2 pés atrás, assim, com partidos, né? Todos têm algum escândalo no passado. E é assim, poxa, estava numa quebra de partido, grupos rivais dentro do partido, aí excluíram alguns, eu queria entender aquilo ali, fui atrás para entender. O que aconteceu é que eles limparam o partido, então tinha gente ali dentro que, apesar de estar no partido que tem aquele estatuto, estava lá votando a favor de drogas, a favor de aborto. Então essas pessoas foram excluídas, né? Então tinha 11 parlamentares, hoje está com 3 a nível de Brasil eleitos, né? Uhum. Os outros foram expulsos. Então, acho que é isso, foi feita essa limpeza, o projeto é incrível, porém, né, o problema é que agora é um partido como se fosse do zero, né? Sim. Então, a gente aqui no estado de Santa Catarina não tem deputado eleito, então isso também é um problema, porque aí você não tem recurso, né? Exato, e não tem reverberação na Alesc, por exemplo, né? Isso daí tem que... Mas você está nessa luta aí, né, cara? Tem você, tem o Rui, tem também... O Rui é para deputado federal, o Egídio é para deputado estadual, né? Isso. Tem mais alguém? Aqui de Blumenau, no PTB, não. Mas São tem... vocês. Nós temos... A gente estava completo ali, a nominata, né? Agora ficamos... Como uma mulher não quis continuar, tiveram que tirar alguns homens, aí ficou, acho que 36 pessoas deputado estadual e os 17 federal. Sim. É a maior nominata de Santa Catarina, o partido maior. Olha só, e tem o Kennedy já experimentado ao Senado por Santa Catarina, né? Isso. Como é que você vê aí a pré-candidatura, a candidatura do Kennedy? Eu vejo com muitos bons olhos, porque o nosso maior problema hoje, a gente sabe onde está o câncer, né? A causa do desequilíbrio entre os 3 poderes. E a missão dele é justamente colocar a ordem. Né? Então ele não tem nenhum processo, porque hoje quem está lá no Senado tem processos que são julgados pelo STF, acaba ficando um amarrado com o outro, né? E nada é feito. Então a gente sabe que alguns integrantes estão extrapolando ali as suas funções, estão saindo fora das 4 linhas da Constituição e nada é feito. Então a gente precisa mudar isso. Ele aceitou essa missão do Muda Senado, que é um projeto de eleger 10 senadores que não tenham rabo preso, como ele fala. Ficha limpa. Ficha limpa, né? E que realmente tenha coragem de peitar alguns integrantes do STF, fazer impeachment se tiver que ser feito. Sim. É que, na verdade, nenhuma das esferas de comando desse país deve ter autonomia vitalícia para absolutamente nada. Existem regras e quando você sai das regras, você precisa pagar o preço, né, de sair das regras. A gente sabe que não apenas a classe política comete muito erro, mas também agora parte aí do pessoal que atua no judiciário brasileiro, enfim. Cláudia, você tem aqui o Golden Circle. Olha o meu inglês, vice? Pronuncia ali pro pessoal. Golden Circle. Aí, ó, melhorando a qualidade da educação no estado. Como é que você vai fazer e o que significa isso? Olha, é uma das preocupações que eu tenho, né? Como eu falei antes, a gente quer ver uma nova geração de jovens protagonistas de sua história, com capacidade inovadora e empreendedora, com firmeza de valores e princípios. E para isso a gente tem várias ações. Uma delas é melhorar a educação. O que a gente pensa? E a gente está trabalhando isso com as associações, entidades e pessoas conhecidas. A gente precisa trabalhar valores. Hoje, na lei, diz o seguinte: família e Estado são responsáveis pela educação. E o que a gente vê hoje, não quero generalizar, mas é que muitas famílias estão delegando, terceirizando a educação para o Estado. E aí a gente vê um problema. Já ouviu aquela questão da educação vem do berço? Realmente, valores e princípios é em casa.
Então a gente tem que separar as coisas. O Estado não pode entrar com ideologias, por exemplo, e a família tem que assumir a sua responsabilidade de trazer os valores cristãos de volta, que a gente está se perdendo nisso aí. Você também tem a questão do formando jovens empreendedores e inovadores. Sim. Na parte anterior ali ainda tem muita coisa que a gente propõe, né? A opção pelo homeschooling, claro que isso tem que ser muito bem estruturado, claro. Sim. Temos também aumento das escolas cívico-militares, eu acho que é muito importante trazer o civismo de volta, a seriedade. O contraturno profissionalizante é algo que a gente pode estar trabalhando. E a formação dos jovens empreendedores e inovadores, nós estamos conversando ali com o Udo, como você falou no outro bloco, que é uma pessoa incrível que eu conheço há 20 anos, né? Trabalhamos juntos na Carsta, inclusive, no projeto de custos e preços. E eles têm já no CIB um projeto fantástico de formação de jovens. A Bluesoft também, eu conversando com o Bruno Tiergari, também foi meu parceiro na Brandly de negócios, então uma pessoa incrível. E a gente tem conversado bastante sobre esses projetos. Eles têm esses projetos mapeados, estão fazendo a parte de assessment, né? O que já existe, como você falou, você tem o seu trabalho aqui. Então eles começam a mapear o que já existe em ONGs, associações, etc., que pode contribuir, quais são os gaps e o que a gente pode fazer para melhorar. Fora isso, o que a gente já tem trabalhado, e eu levei essa questão para o deputado Kennedy, que tem mandato hoje, né? Falei para ele da dificuldade que do risco de apagão de mão de obra, falando em formação de jovens, e ele já se comprometeu a destinar emendas parlamentares para a Bluesoft e centros de inovação. A gente tem 15 centros de inovação no estado e, claro, a gente tem que olhar quais deles estão com a necessidade, qual é a necessidade e fazer um projeto, entregar lá o ofício até outubro, que já no ano que vem ele já se comprometeu com emendas parlamentares. É isso que a gente pode fazer e eu me surpreendi que eu, como cidadã, porque hoje eu sou apenas uma cidadã, eu estou me colocando à disposição, mas eu não sou política ainda, conversando, levando um bom projeto, a gente consegue trazer apoio, né? E aí tem a iniciativa privada, que também está trabalhando nisso. Sei que muitas empresas estão trabalhando formação internamente. Temos a prefeitura trabalhando nisso, essas entidades que eu já falei, né? Conversei também com o sindicato patronal para entender quais eram as dores. Então, você tem que ouvir todos para conseguir fazer um bom projeto. Exatamente. E você também tem o fortalecimento à família em sua pauta. Como é que funciona? A gente tem marcado até algumas palestras, né, para falar sobre isso que eu comentei antes, ali dos valores da família, da função da família na educação versus o Estado para não terceirizar. Então, a gente está conversando com clubes de mães, escolas, todos que estão querendo nos receber, a gente está fazendo essas palestras naquele grupo que eu falei anteriormente, Mães Leoas e Leões da Liberdade. A gente tem coach parental, a gente tem psicólogo, professora, médica, de tudo. Para qualquer assunto, a gente pode trazer sugestões e propostas para ajudar. Pastores, inclusive, porque quando a gente fala em valores, é muito forte, né? A sociedade ocidental foi formada por valores cristãos. Então, não tem como apagar isso da nossa história e querer fazer algo diferente, né? E o grupo Mães Leoas, Leões da Liberdade, cumpre muito essa função também. Sim. São trabalhos pontuais, mas que fazem grande diferença. E está tudo muito no início, né? A gente começa com alguns trabalhos voluntários, começa a conversar com a sociedade e entender o que mais a gente pode estar agregando. Sim, engajamento. As igrejas, principalmente, têm uma função fundamental nisso, né? Você também tem protegendo crianças, adolescentes e jovens dos riscos do mundo digital. Explica. Essa é uma pauta que eu defendo porque eu que sou da tecnologia sei os riscos que esse ambiente também oferece. Não tem como frear a evolução da tecnologia, ela é fundamental para todos os setores, ela é meio, né, para todos os outros setores. Porém, toda mudança que é muito rápida, como aconteceu com a tecnologia, ela traz consequências. E essas consequências a gente está vendo aí, né? Mais de 50% dos crimes que acontecem hoje com crianças e adolescentes já são vindos do mundo digital. Então, nós temos ferramentas de tecnologia que a gente pode usar para proteger as crianças. E nós temos várias dicas, né? Quando você tem um grupo, cada um teve a sua experiência ou ficou sabendo de uma notícia, e essa troca é o que
ajuda as pessoas a se protegerem. Por exemplo, teve lá uma coisa que eu não sabia e surgiu lá no grupo, a iLoser, já ouviu falar? Não. É droga digital. Olha aí. Que a criança usa com o fonezinho, só acontece com o fonezinho, o pai não sabe o que ela está ouvindo ali. Aquilo tem uma onda que interfere no cérebro. Que interfere no cérebro e dá a mesma sensação de droga e tem as mesmas causas. Olha aí. Consequências, desculpa. Então, falando com psicólogos, psiquiatras, você vê ali os danos que pode acontecer a médio e longo prazo. Então, aí eu já fui falar com as minhas filhas. Vocês sabiam, ainda bem que elas nem sabiam, eu já alertei com relação a isso. Outra coisa que também surgiu ali no grupo é o corretivo. Sabe esse corretivo que a gente, branquinho, que a gente passa ali na caneta, né? Aquilo ali, eles estão secando aquilo, fazendo pozinho e aspirando. Isso dá um dano terrível, sabe, na saúde da criança. Então, e assim são vários. E aí a gente tem depoimentos dessas mães, né, e pais que participam ali do Leões da Liberdade, principalmente. Nossa, ainda bem que vocês colocaram isso no grupo, porque fui falar com a minha filha, não é que isso está acontecendo lá na escola e ela não tinha a menor noção do perigo que é isso. Olha isso. Podia estar usando, né, então. O que me deixa reflexivo é que quem trabalha com essas questões de drogadição, principalmente oferecendo isso aos jovens, trabalha exclusivamente com esse público jovem, um público que ainda está em formação, um público que não tem às vezes muita orientação, que não tem os pais muito ativos, que não estão prontos para receber, né? E aí acontece o quê? O uso de algumas drogas ilícitas, o próprio álcool, o próprio tabagismo, enfim. Esse público precisa ter muita atenção. Eu tenho 3 filhos e a gente sabe do cuidado que a gente precisa ter, sobretudo nessas questões com relação à droga, porque destroem famílias e acabam com a vida dos jovens. Sem contar hoje que acontece muita coisa com relação à aceleração de pensamento, que aí já leva a depressão e a outras causas que infelizmente acometem aí não apenas os jovens, mas também idosos e pessoas de mais idade. Pode falar. Ainda com relação ao fortalecimento da família, né, nós temos um trabalho que é em parceria também com o Centro de Inovação, ali com o UDO, que é a inclusão digital de pais e avós. Porque hoje, não sei se vocês percebem, a dificuldade que é a comunicação dessas gerações. Sim. Né? Eu mesmo que sou da área de tecnologia, às vezes eu conversar com as minhas filhas, elas olham e fazem aquele olhar assim do tipo, você não tá entendendo nada, não é por aí. Por quê? Porque eles dominam como ninguém o smartphone, os aplicativos que existem por aí, e muitas vezes os pais e os avós principalmente não acompanharam essa evolução. Então o que a gente precisa fazer? Fortalecer valores sim, trazer esses valores que foram perdidos, porém nós também temos que nos aproximar da realidade atual, que é irreversível, a evolução da tecnologia é irreversível. Então assim, os avós vindo e se preparando para entender de tecnologia vai melhorar a comunicação na família. Eu penso que tem uma barreira ali que é a tecnologia dentro da família. Hoje cada um está com o seu smartphone e aí já não tem mais aquele contato, avô e avó com os netos. Os pais também, né, tem uma dificuldade. Então, que esse contato que a Cláudia está comentando é fundamental, né, Cláudia? Sim. A gente cresceu com embasamentos dos nossos avós, pais, tios, e quando você se perde isso, fica uma lacuna ali que pode ser preenchida por outras demandas. Cláudia, vamos falar do manifesto pelo desenvolvimento do Vale Europeu? Vamos. Você trouxe esse material aqui, eu estava dando uma olhada, tem mais de 14 municípios aqui envolvidos, faz parte também de um projeto da ANVE, né? É isso. Que é de cuidar do Vale Europeu, afinal de contas nós sabemos que é um vale pujante, de gente trabalhadora, pessoas sérias, empresas de grande porte, é o caso, por exemplo, da Gráfica Baumgarten, do meu amigo Ronaldo Baumgarten, que esteve comigo na sexta-feira, e a Gráfica tem mais de 140 anos, então você vê a pujança que é o trabalho de uma gráfica que é a 3ª gráfica no mundo, e ela está, sabe onde? Na cidade de Blumenau, uma família tradicional. E esse manifesto aqui, eu estava dando uma olhada, tem bastante gente boa
que faz parte, né? Sim, eu achei uma iniciativa incrível, né? E vejo, como você falou, a nossa região ela é muito próspera, ela tem pessoas de muita visão, como o Udo e tantos outros, né, que fazem parte. Foi o Udo até que me entregou esse material. Isso aí já é o plano de ação que todo político precisava estar olhando. Exatamente. E o que eu fiz, né? É claro que eu tenho o meu rascunho, que ainda está em desenvolvimento, agora eu vou fazer, vou dar uma olhada nisso aí, o que falta para a gente acrescentar. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. O que cada município tem de necessidade, porque assim, ó, até falando com o deputado Kennedy e com o Mudo, né? Não é que falta dinheiro, não falta dinheiro, faltam bons projetos. Exatamente. Então, se eles têm essa iniciativa de trazer quais as necessidades, quais as dores, quais os bons projetos, fica muito mais fácil para a gente destinar, né, recursos de forma que realmente vai trazer mais resultado para o Estado, né? Exatamente. Inclusive, já vou puxar a sardinha aqui para o município de Gaspar. Hoje nós somos a capital nacional da moda infantil e nós precisamos de representatividade, tanto na LESC quanto no Congresso. Inclusive, foi uma das coisas que eu comentei tanto com o presidente, que o presidente do PTB é o Kennedy. É isso? Uhum. Eu tive com o Kennedy recentemente, falei sobre isso, e também com o Rui, né? Então vou estender também para você. Nós precisamos agora desenvolver essa região que já é rica em vários outros segmentos, como é o caso têxtil, e também muito rica no turismo. Sim. Nós temos aqui o Hotel Fazenda, temos também o turismo religioso, enfim, somos passagens para diversos outros municípios, a gente precisa desenvolver isso. E a representatividade política é muito importante. Vendo agora o manifesto, eu me lembrei dessa questão de divulgar a capital nacional da moda infantil. É bem importante. Então, quando a gente tem um material aí fantástico, né? Cada município está dizendo exatamente qual é a sua necessidade e onde a gente pode estar atuando. Depois é entrar e fazer. Eu que sou da área de processo, né? Também sou, além de tecnologia, sou Agile Coach, tenho formação em Lean. Então, o que a gente faz sempre, né? Primeiro o assessment, entender as dores, as prioridades, depois você desenha o fluxo de valor para priorizar, ver o que realmente agrega valor ou não, mas isso tudo ouvindo todas as partes interessadas. Né? E essas partes interessadas são importantíssimas para o desenvolvimento da nossa região. Eu quero aproveitar para a gente fechar o nosso papo aqui, perguntando como é que você enxerga aí a política catarinense, o que falta neste momento para o Estado desenvolver ainda mais? Aqui tem um ponto que me preocupa bastante, até fiz um artigo esses dias que foi publicado com relação à tecnologia. A gente falou bastante disso, né? O abismo tecnológico ou o apagão da tecnologia com relação à mão de obra? O apagão de talentos no setor de tecnologia. Por que me preocupa, né? Eu ainda no corporativo, a gente está vendo, principalmente depois da pandemia, sempre teve altos e baixos, né? Na área de tecnologia, sempre bombou muito, mas agora a situação é bem diferente e eu acho que as pessoas não estão se antenando para o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Porque a tecnologia, ela é meio para todos os outros setores. Se tiver um colapso na tecnologia, toda a economia do Estado vai sofrer. E nós somos um Estado próspero, automatizado. Hoje nós temos agroautomatizado, as têxteis, todas as indústrias são automatizadas, dependem da tecnologia. Exato. Né? Com a pandemia, serviços que antes eram ali uma lojinha aberta, foram para o digital. Exato. Então muitos serviços foram para o digital. Aumentou a demanda. Hoje a gente não tem barreira física mais, porque com a pandemia a gente aprendeu a trabalhar em home office e esse setor trabalhou muito bem. Então hoje o que acontece? A pessoa trabalha daqui lá para Portugal, para outro país, outro continente, enfim. E a gente viu, na empresa que eu estava trabalhando, a gente perdia pessoas toda semana para outro estado, outro país e até outro continente. Era muito comum, porque eles oferecem um valor maior, tem a questão da paridade, né, de dólar e euro para o nosso real, que aí a gente não consegue competir com relação a isso. Sim. Tem a questão da concorrência desleal, que aí a gente precisa trabalhar com leis para evitar isso também, porque tem gente lá fora pagando em Bitcoin, aí não tem imposto, é justo. Sim. Então o empresário aqui
vai contratar alguém, vai pagar um monte de impostos, enquanto aquele outro está trabalhando lá fora, daqui, e não está pagando impostos. Então, a gente tem que preocupar com a pessoa, com o funcionário, mas também com o empregador, para ter um equilíbrio ali, né? Então, eu me preocupo bastante com isso. Tive conversando com vários setores, Bluesoft, que forma pessoas, Centro de Inovação também, sindicato patronal. Falei com vários recrutadores até para confirmar o meu sentimento, porque alguns setores eu percebi que não estão tão preocupados. Não, acho que já passou o pior. Mas se a gente pensar o quanto a nossa economia está começando a bombar agora, Sim. o quanto de investimento externo que vem para o nosso país, Sim. porque o país agora está tendo números melhores do que o G7. Né? Então é aqui que é a bola da vez. Sim. E a tecnologia vai bombar mais do que nunca. E com essa questão das fronteiras abertas, né, como eu falei, não tem barreira mais física, é muito fácil a evasão do profissional. Sim. Então a gente tem que trabalhar com formação muito forte, e todas as iniciativas que a gente olhou ali, seja de prefeitura, Bluesoft, Instituto Gene, tem várias outras entidades trabalhando nisso, profissionais da área privada, né? Empresários estão formando também internamente. O somatório dessas iniciativas não dá 2/3, se não me engano, não, 1/3 de toda a necessidade para esse ano, estimativa desse ano. E como a nossa projeção é aumentar essa demanda, pelo menos a minha percepção e das recrutadoras, então eu vejo assim com muita preocupação esse cenário. Então a gente está trabalhando para o pessoal intensificar a formação, reter talentos, que aí entra muito a questão da gestão, que tem que ser mais humanizada, né? Porque qualquer motivo as pessoas estão indo para outro emprego. Hoje em dia, com a acessibilidade de emprego e oportunidades, inclusive, de encontrar esse emprego na palma da mão, o patrão, vamos lá, olhou atravessado, tchau, querido. E como é difícil ter bons gestores hoje, né? Então, aquele gestor que acompanha de perto, que olha com atenção a pessoa, não vê que só... é humano mesmo. Que é humano. Que é humano mesmo, não é aquela coisa, eu mandei você fazer e você tem que fazer, não funciona mais assim. Para essa geração não funciona mais, tem que Tem um jogo mudar. de cintura. Bom, pessoal, nós conversamos com a Cláudia Lindner, presidente do PTB Mulher Blumenau, pré-candidata a deputada estadual por Santa Catarina, gerente de tecnologia, cristã, mãe, patriota, lutando pelo futuro das próximas gerações. O Instagram dela você encontra Cláudia Lindner. Cláudia, gostou do papo? Muito. Quero te agradecer aí, que me deixa muito à vontade. É novo para mim, né, esse mundo aí da política aí novo, mas é necessário, a gente não tem outra alternativa, é assim que eu vejo. E contar com pessoas como você aí faz toda a diferença. Eu agradeço, desejo sucesso, não apenas nesse momento, desse desafio, mas em todos os demais segmentos da sua vida, uma profissional competente, com mais de 30 anos de experiência na área de TI. E claro, aqui no estúdio, você sabe, contamos histórias reais e inspiradoras, e muito importante deixar isso claro, estamos abertos a todos os demais partidos que neste momento estão aí colocando nomes à disposição do povo catarinense para que tenham o êxito e, claro, comandem esse país, esse estado maravilhoso que é Santa Catarina da melhor maneira possível. Eu quero te agradecer, levo um abraço ao nosso amigo Kennedy, Rui, a também o Egídio Ferrari, o Rui Godinho, o Egídio Ferrari, e a todos vocês do PTB, aqui de Blumenau e por toda a região. Compartilhe o nosso vídeo, vamos aumentar a audiência da Cláudia, para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho e da história dela. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas.